ou a canção do fórum, né? Muito bem, a todos e todas que nos acompanham aqui pelas redes do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. É uma satisfação enorme estarmos aqui em mais um momento de diálogo, em mais um momento de aprendizagem. Nós que estamos nesse grande desafio de não transpor o fórum do presencial para o virtual, mas de recriar um fórum a partir desses espaços que nós temos nesse contexto histórico muito difícil, mas também de muitas esperanças e de muitas coisas novas, de muita criatividade. E por falar em criatividade, nada melhor do que nós falarmos no universo acadêmico das relações entre a música, entre a arte e entre a educação. E eu hoje, com muita alegria, com muita satisfação, recebo aqui três grandes professores, pessoas que têm se dedicado a exercitar uma arte que eu só consumo como pessoa que gosta de música, mas acho que vai ser uma conversa muito interessante. Então eu quero cumprimentar aqui o Gabriel Pereira. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Legal, tudo bem-vindo. certo. Coisa boa. Cumprimento também o Rafael. Beleza, Rafael? Tudo bom, Thiago? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Isso, maravilha, bom estar aqui. E o nosso já figura conhecida dos fóruns de estudos e leituras de Paulo Freire, dos seminários de aulas com Paulo Freire, de atividades junto à Faculdade de Educação da URGS, professor Dilmar Paixão, bem-vindo. Professor Tiago e a todas as pessoas, a nossa saudação e alegria de estarmos, né, mesmo virtualmente, presentes em mais uma conversa sobre o Paulo Freire, né? Até porque a gente aprendeu desde do livro clássico do Pierre Levy sobre a cibercultura que o virtual também é real. Né? E de alguma forma nós estamos aqui exercitando um recurso, mas que não nos afasta dos nossos pressupostos políticos e pedagógicos. E nesse sentido, Embora o para quem livro acompanha, de todo sim, mundo, sim, Tiago, embora o livro de todo mundo fosse aquele Educação e Mudança, né, o meu ainda é Comunicação e Expressão. E quando o Freire escreveu, talvez nem imaginasse, né, que nós um dia estaríamos nessa. Como eu vi recentemente, né, a live, o professor Baldô, né, todo sim, tecnológico também, né, quer dizer, essas coisas é, são enriquecedoras, né? Muito ah, bem. Cumprimentos a é, você, a toda a é equipe isso. organizadora também. Legal. Então, hoje a ideia é nós fazermos um bate-papo aqui, para deixar, inclusive, registrado, porque os espaços de memória e de registro do próprio evento acadêmico, eles vão modificando. Tá? E não deixa de ser um espaço de registro também. Uma conversa sobre aquilo que muitas pessoas que frequentam esses espaços, e nós estamos chegando à 22ª edição do Fórum, já temos também mais de uma década de realizações do Seminário Nacional Diálogos com Paulo Freire, que são eventos que reúnem pesquisadores, pesquisadoras, docentes, militantes envolvidos com a educação popular e com a obra de Paulo Freire. E nesse sentido, nós temos algo que sempre se destaca muito nos eventos, que é um momento de confraternização, que é o chamado baile do evento. E antes até mesmo do baile, ou durante outras atividades do evento, nós também passamos a ter muita curiosidade com a presença de alguns senhores que puxaram uma gaita, puxaram um violão, fizeram uns versinhos, e quando vê, começaram a tomar conta de um lugar muito querido pelas pessoas, né? Trazendo música, trazendo descontração, porque a música também é um exercício de sociabilidade, né? As pessoas se permitem, se reconhecem. E o professor Gilmar, né? Eu, de certa forma, sempre que penso nisso, associo muito a figura do Gilmar, né? Junto com o Rambo, junto com o Júlio, principalmente. Também um abraço ao Rambo e ao Júlio, que vão estar conosco em outro momento, são parte aqui também desta construção, junto, né, com o Rafael e com o Gabriel. Mas, Gilmar, como é que começou essa coisa de ter música no fórum? E lá pelas tantas, quem está desavisado, passava pelo evento na universidade, achava que estava numa invernada, Gilmar. Como é que surgiu esse negócio? Pois é, na realidade, as coisas nem sempre acontecem por acaso, né? E eu estava em 2003 com o ano destinado a preparar o meu doutorado. E porque passados 20 e tantos anos de URGS, eu achei que era o momento de eu contribuir sobre o compromisso da universidade com a comunidade, e eu passei a estudar todas as federais do Rio Grande do Sul. E nesse estudo eu precisava saber se eu iria pela área de
educação pela área de saúde ou pela área de comunicação. Então, eu passei a fazer esse estudo. Além do preparo acadêmico, para quem vai numa seleção, também o estudo de qual é o viés, porque eu não tinha uma opção de fazer os três juntos, né? Embora já na minha tese de mestrado eu já conversava sobre comunicação, educação e saúde, né? Então, aí, uma das passagens pela Faculdade de Educação da URGS, por acaso, né? Aí sim, por acaso, eu encontrei um cartaz que dizia assim, poesia na sala de aula, era um evento de extensão feito lá na educação. Isso foi me despertar um outro caminho. E aí eu tomei, então, a decisão de ir para a Faculdade de Educação para tentar, já que o mestrado era em educação, também a questão da educação. E chegando, agora que eu venho, por que não é por acaso, a gente acabou encontrando algumas situações curiosíssimas. Por exemplo, um dos conteúdos do professor Jaime José Skoski, é um dos grandes incentivadores da nossa trajetória também, a quem aplaudir, né? E Tiago, que foi orientando dele também, né? O professor Jaime, uma hora de aula, ele interrompia, tinha mais uma hora e meia, e nesse intervalo ele queria uma vitamina, né? E a vitamina, normalmente, já na primeira aula, a vitamina foi um cidadão com um violãozinho, alguns dias, outros dias com uma acordeona, chamado Ricardo Albino Rambo. E esse cidadão, filósofo, coisa e tal, né, fazendo o seu mestrado junto, ele começou a cantar composições, né, e às vezes ele chegava pelas composições latino-americanas, outras vezes pelas do nativismo. E a gente que vem do rádio desde 80, do início da nova fase dos festivais, a gente conheceu as pessoas, a gente transmitiu, então se sabia autores, intérpretes e tudo o que precisasse, até os bastidores em relação às canções. E aí, num determinado dia, houve uma canção chamada O Guri, e o Guri não é do César Passarinho, né? E aí, quando a gente apresentou os autores, as coisas começaram a ficar um pouquinho diferentes. Por exemplo, Humberto Gabi Zanata é um dos grandes letristas e que às vezes tem sucessos fantásticos na voz do Dante, que aparece como o único autor, quando na realidade ele interpretou e fez a música. Então, nessa situação, a gente teve uma relação muito interessante com o Rambo. E eis que senta, num determinado dia de aula, senta do meu lado um cidadão chamado Rafael Norberto, né? O que tu está fazendo aqui? Não, eu estou fazendo doutorado em música. Ah, música, tá bem. E eu já tinha alguns, né, movimentos, porque o Rambo também, todos conhecem, né, o pessoal do fórum. O Rambo é aquele que o Baldô chegou em pleno fórum, está todo mundo meio sonolento depois do almoço, ele diz assim, vamos quebrar o paradigma. E o Rambo foi lá, buscou a gaita e deu um gaitaço no meio da festividade lá, né? Então, essas coisas. Aí o Rambo sentado do meu lado começou a me provocar, a me dizer o seguinte, bom, agora eu vou cantar tal canção e ele vai dizer o autor, entende? Então foi um desafio assim fantástico. E aí aparece então a figura do Rafael, que num outro dia, por acaso, sentou do meu lado. E aí a gente começou, nesse intervalo, a gente começou a conversar sobre o projeto dele, né, com as comunidades ribeirinhas do Amazonas, né, aquela historinha diferente de um outro sotaque, né, e violão clássico, né. Aí o que aconteceu? Aí eu disse para ele, bom, então até o final deste semestre nós vamos fazer o seguinte, eu quero ver você e o Rambo tocando juntos. Aí aconteceu duas coisas, né? Primeiro, o músico clássico, né? Todo de qualidade, coisa e tal, né? O Gabriel é um desses, né? Que vem desde uma carreira, né? O que acontece? O clássico, ele nem sempre tem ele tem a compreensão de aceitar, mas nem sempre a ideia do participar seja assim, né? Porque eu vou ter que estudar, eu vou ter que modificar, eu vou ter, né? Daqui a pouco nós vamos falar da canção deste fórum, e você vai ver as dificuldades que o Rafael teve como desafio
que a gente encaminha para eles. Eu faço parte do trabalho do pepino também, né? Vira uma salinha completa, né? E aí acontece o seguinte: quando eu consegui convencer o Rafael de aventar a possibilidade de fazer o violão dele para com o Rambo, aí quase que eu fui o educador popular. O Rambo que toca violão, gaita, pandeiro, né? E é nitidamente um animador de público, né? O Rambo daí, não, mas para lá, mas eu sou um cara assim, né? Músico de ouvido e coisa e tal, né? Porque Gabriel tem curso, Júlio tem curso. O Rafael fazendo doutorado em música, né? Poxa, aí o que que aconteceu? Bom, aconteceu que, para resumir a historinha, tinha um evento, e aí eu fiz um poema no evento, a gente conversou, a nossa colega Elaine, para declamar junto o poema, né, que tinha as expectativas e as expertises do teatro, e aí a gente fez, então, uma composição, em que numa parte da música o Rafael fazia uma grande apresentação de violão, e tocando junto com o Rambo, numa outra parte, o Rambo, então, entrava com o solo de Oguri, aquelas primeiras escalas, já para fazer a referência a essa historinha, de que foi através da música Oguri que a gente começou. Bom, só que Vitamina é uma coisa muito antiga, e eu sempre mexi isso em relação às aulas do Jaime. Então, acontece que num determinado dia, a gente tinha um aluno especial entrando, então, conosco, né, que hoje faz doutorado em educação, chamado Júlio César Pires Pereira. Aliás, essa dinastia dos Pereira, né, doutor Tiago, tá? Depois tu tem que comentar um pouquinho disso, acho que é ponto de estudos também, né, que temos Gabriel Pereira, Júlio Pereira e Tiago Pereira também, né? Bueno, aí então o que que aconteceu? Quando a vinda do Júlio, nós, num determinado dia, fomos visitar o Recanto Bem Viver hoje, e na época não tinha nem nome, né? E vários colegas, eram festa de encerramento do semestre, né? A propriedade do professor Jaime, né? E os colegas se perderam, porque teve gente que foi pelo GPS, o GPS não marcava nem nada, nem coisa. Aí nós, quando chegamos lá para a festa, tinha situações curiosas, porque o Jaime vai distribuindo as tarefas que nem eu aprendi com ele e vou fazendo também, né? Então, o que que aconteceu? O Jaime diz assim, bom, aqui sempre alguém tem que fazer alguma coisa, então alguém vai lá na lavoura buscar o feijão, alguém tem que descascar o feijão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quer dizer, tudo na hora, né? Aí eu olhei para o Júlio, né? Eu e o Júlio não tínhamos todas as habilidades, porque o Rambo sai e vai ver as abelhas, né? E não sei quem vai lá limpar, no... fica uma coisa muito ruim, né? Aí o que que aconteceu? Aconteceu o óbvio, né? Eu disse para o Júlio, Júlio, vamos fazer, então eu faço a poesia, tu faz a letra, dos velhos tempos dos acampamentos, dos festivais das barrancas, por aí afora, né? E vamos fazer então a letra e a música, quando eles vierem, nós temos então o hino do sítio, né? E a gente fez, então tem uma composição, daqui a pouco Hino vai do circular por sítio. aí. Essa eu Então não assim, sabia. ó, o Hino do Recanto Bem sítio. Viver, então o Recanto Bem Viver é um local aonde assim as pessoas chegam na festa. O Gabriel foi o mais recente a chegar lá, né? E a primeira situação é o seguinte: tu chega, é apresentado o hino para ti e depois tu canta. Então todas as pessoas que estão ouvindo aqui Mas, estão Gilmar, se sujeitando a isso, inclusive o professor Tiago. sem dúvida. Mas, Gilmar, veja só, então, pelo que está trazendo para nós aqui, é claro que todo texto tem um contexto, sempre, né? E no campo da educação, então, é uma área bastante interdisciplinar, que ela acaba abrangendo um escopo grande de pesquisas, de formações. E essa questão da música, da poesia, das expressões artísticas em geral, para além do texto acadêmico mais formalizado, é algo que o Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire vem adotando. A gente acabou, por falta de um melhor nome, chamando de outras expressões, o que talvez a gente tenha que melhorar em algum momento, mas é uma ideia de, bom, para além do texto, para além dentro dessas outras expressões, saiu inclusive a carta pedagógica, que hoje também vem se firmando como uma forma também de divulgação de conhecimento. E aí eu queria colocar já aqui o Rafael, que foi citado, né, fazendo doutorado lá, sentou lá com o Dilmar, e aí depois também o Gabriel, e queria então ver assim,
essa aproximação de vocês tinham leituras no campo da educação popular? Além dessa questão, vamos pensar assim, além do lado dos músicos, né? Vamos pensar o lado dos educadores, né? Das pessoas que se reconhecem também a partir do seu fazer como educadores. Você já tinha alguma leitura assim da educação popular, de Paulo Freire? Como é que foi essas aproximações para fundar daqui a pouco esse espaço do grupo de pesquisa que nós vamos tratar aqui também? Como é que foi isso, Rafael, para ti? Então, Thiago, foi muito fluido, porque é o seguinte, né? O meu mestrado e o doutorado é em música, mas apesar de ser nessa grande área música, e quando nós falamos música, vem enfim, eu acho que vem à mente de praticamente é meio que unânime, é a prática instrumental, né? Ou seja, o ato de fazer música, de compor, de arranjar, de tocar. Porém, o meu mestrado e o meu doutorado, eu sou bacharel em violão, né? Então, uma linha mais prática, etc., na graduação. Mas a pós-graduação, ela foi toda construída uns chamam de sub-área, eu prefiro chamar de campo de estudos, que hoje até consideramos transdisciplinar, que é a etnomusicologia, né? De certa forma, uma dissensão da musicologia, que era feita desde século XIX, etc., toda naquela construção da ciência do século XIX, ainda com os métodos positivistas, com um viés evolucionista e por aí vai, né? Então, a gente tem ali, em torno de a década de 1950, meio que uma dissensão. E se cria esse termo, né, em inglês, com o hífen inicialmente, o Ethnomusicology. E, assim, isso surgiu, foi uma demanda antropológica. Foram os primeiros etnomusicólogos, eram antropólogos, né? E já surge como um campo interdisciplinar, meio que por excelência, né? Ou seja, tinha um diálogo muito fluido entre as ciências sociais em geral, o método etnográfico, que foi o método mais usado e até hoje continua sendo, apesar de trabalharmos com outros métodos, mas é o método meio que assim, se entende que no mínimo os etnomusicólogos eles conhecem, né, têm o domínio do método etnográfico. E a nossa formação na pós-graduação, né, eu agradeço muito a minha querida orientadora de mestrado e doutorado, Maria Elizabeth Lucas, que sempre nos incentivou, né, desde o início do mestrado, ela já dizia, a formação hoje, nós precisamos ampliar o leque, né? Então, vão para a educação, vão para a antropologia, vão para a filosofia, vão para a história, vão para a sociologia, sabe? Vão fazer outros rumos. E foi o que eu fiz, assim. Eu era um neófito ali, né, na área tanto da pesquisa como da própria educação, né, como da própria antropologia, enfim. É isso. O músico ele vem com essa trajetória. A nossa graduação ainda, infelizmente, a graduação em música em geral no Brasil, isso está num processo de mudança paulatina, mas, em geral, as graduações em música ainda são construídas sob um modelo conservatorial, né? Eurocentrado ali do século XIX, enfim, e nós não temos ainda aquilo que estamos aí lutando para, que é ter uma graduação de fato que pense, né, a educação superior em música, a reflexão em música, etc., que, consequentemente, música é o que agora já adentrando para o grupo e até para a nossa proposta de resumo expandido aqui no fórum, que é pensar que música, por si só, é praxis, porque é reflexão e ação e é política. E aí entra o Paulo Freire, porque o Paulo Freire foi o primeiro educador que eu li, né? A Pedagogia do Oprimido e Educação e Mudança foram os primeiros livros assim, da área de educação que eu tive acesso. E isso foi exatamente nesse momento, 2014, início do mestrado, onde eu comecei a buscar obras de referência das áreas, exatamente para me situar, né? Então, de Paulo Freire, eu fui para Bell Hooks, eu fui para Rubem Alves, e fomos fazendo, então, aos poucos, essa escalada, digamos assim, né? Surgiu essa oportunidade maravilhosa de sentar ao lado do querido professor Gilmar, nessa disciplina que, quando eu fui dar uma olhada na grade de educação, não tive dúvidas, né? Era SA, se não me falha a memória, Formação do Sujeito Político na Universidade do século XXI. E então, na hora que eu bati o olho naquilo, eu digo, tá, é isso aqui.
e fui dar uma olhada no Lattes, ali nos currículos dos professores, né? De cara, o professor Jaime já tinha uma proposta de bem viver, fui dar uma lida nos textos dele, uma proposta com a ecologia de saberes do Boaventura, né? Uma proposta com a educação como prática de liberdade do Paulo Freire, que inclusive o professor Jaime chama também de uma educação crítico-humanizadora, né? Pegando aí toda essa pedagogia crítica freiriana, etc. Então foi essa questão muito fluida. Eu acho que é um movimento, Tiago, que nós temos que fazer cada vez mais, né? Então, inclusive ali no texto, chegando agora para a parte do grupo, é uma proposta que eu acredito que o grupo, como o Gilmar bem colocou, ele foi formado lá atrás, aí em 2016. Eu entro para o grupo, entre 2016 e 2017, nós fizemos uma série de trabalhos juntos, inclusive esse de 2016, Tiago, foi o 10º Seminário Nacional de Diálogos com Paulo Freire, se não me falha a memória, que foi em Porto Alegre, né? E foi talvez uma primeira oportunidade, Dilmar, me corrija se eu estiver errado, mas de termos uma performance musical como produção acadêmica dentro do seminário de Paulo Freire, sabe? Isso era uma coisa que eu me lembro muito bem, que eu tentei colocar bastante esse ponto. Pessoal, a praxis aqui, e nós temos na etnomusicologia o professor Samuel Araújo, que é professor na UFRJ e na Unirio, que trabalha com o conceito de praxis exatamente na área de música, partindo de Paulo Freire e Orlando Faussborger. E que ele traz essa perspectiva de que a reflexão e a ação criadora na música, quando você pensa sobre música, sobre pessoas que fazem música, que é o que nós estudamos, né? Então você começa a ver também que está tudo intrincado. Por quê? Porque música e educação estão juntas o tempo todo. Eu acho que, Rafael, essa é a grande questão disso que tu nos traz. A música não apenas como prática, mas como praxis. E essa dimensão, ela é fundamental para nós pensarmos no campo da educação. E acho que essa reconstrução que tanto tu como o Dilmar faz, nos ajuda a enxergar isso. E falo também como um leigo, apenas como eu falo aqui, até não gosto do termo tanto, mas como um consumidor de música, como alguém que gosta de escutar música como lazer. Ontem, antes de dormir, inclusive, estava escutando o Cleito Cledir, a última live, foi agora de março, né? Eu gosto muito do repertório, enfim, da dupla, né? Mas, Gabriel, deixa eu te perguntar, Gabriel, como é que tu entra nessa história, como é que tu começa a fazer parte desse movimento, como é que atua também o teu lugar, assim, a tua construção, né, como músico, como pessoa que desenvolve essas sensibilidades todas? Bom, a minha história nesse grupo aí, ela é muito pequena ainda, né? Mas o meu primeiro contato foi através do Júlio Pereira, né? O Não Júlio, seja a gente modesto, tem uma Gabriel, não ligação seja muito grande. modesto. E já está compromissado para o futuro. Vocês viram que ainda, né? O ainda é uma questão que eu gosto muito. Isso aí. O Júlio Pereira foi meu professor quando eu tinha. Hoje eu tô com 25, quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fiz uma aula de gaita lá com ele e a gente fez acho que uns 2, 3 anos de aula e depois a gente parou de fazer aula e virou amigo, né? Aí ele me levava para tudo que era lugar, toques com nativismo, música italiana e todos os, como diz, não, a gente não pode dizer todos, mas a maioria dos estilos musicais a gente já tocou junto, eu acho. Daí, acho que não me lembro que mês foi aquilo, Gilmar, mas faz tempinho já, né? Pois o nosso A gente foi. anotador histórico se chama Ricardo Albino Rambo. Esse rapaz vem numa próxima live, junto com o Júlio César Pereira e o Adelir, né, que são os componentes aqui que estão dando. Mas o Gabriel não é convidado, ele é convocado. Isso. Não, o Rambo vai dar todos os dias, horas e minutos, É. segundagem, essas coisas. Mas daí o Júlio me disse que a gente tinha uma viagem para fazer para uma reunião que ia mudar a história do mundo. E eu disse, bah, então essa reunião é muito importante. Daí a gente chegou lá e é como o Dilmar falou, a chácara do professor Jaime a gente toca, troca ideia, canta, compõe, cria, né?
Eu sou mais do lado musical. Eu cheguei lá nesse dia X e comecei a observar como funcionavam aquelas cabeças pensantes ali, né? Júlio com a gaita, o Ramo com o violão e com a gaita. O Rafael não estava nesse dia, mas depois a gente trocou uma ideia pelo WhatsApp, né? É uma. Eu acho que essa música do Fórum, ela resume um pouco também do que é esse grupo aí. São várias influências que juntos criam aquele estilo ali que não é nem muito da gente do Rio Grande do Sul, nem muito do Norte, nem é uma mistura que cria aquele estilo ali, vamos dizer assim, né? Maravilha. Uma questão importante aí, Diga, Tiago, é Gilmar. assim, ó, nessa colocação, então, evoluindo um pouco, quer dizer, dado esse panorama, a gente começou a fazer algumas provocações. Por exemplo, nós tivemos então uma apresentação primeira, foi uma poesia, né? Porque eu descobri, para minha surpresa e alegria, que o Paulo Freire era poeta, ele escrevia poesias, né? Então, com essa descoberta lá através do Instituto Paulo Freire, com as conversas com nosso amigo comum e o nosso grande patrono, né? Na honraria maior que a gente pode dar ao professor Baldô, né? Que inclusive estava nessa convocação que o Rafael participou, né? A gente viu então isso, né? E a gente começou a ir para a sala de aula com algumas coisas que aconteciam, que de um certo modo ela era uma criação espontânea, mas as coisas teoricamente vinham prontas. Aí eu vou dar alguns exemplos, né? Nós tínhamos um trabalho de algumas colegas falando sobre as universidades emergentes, né? E aí as colegas estavam falando sobre a Universidade Federal do Sul da Bahia, é o caso, por exemplo, da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E que, inclusive, né, Tiago foi lá na disciplina contribuir também. Aí aconteceu o quê? Ao final, aliás, tu já assististe às vitaminas lá com o professor Jaime, com o nosso grupo. Pois é, aí as colegas, agora os dois músicos aí vão me ajudar, aquela canção, né, Laiá, Laiá, né, como é que é o nome daquela canção? Vida de Viajeiro, alguma coisa assim, não? Vida de Viajante, do Luiz Gonzaga. Dá uma cantadinha aí pro povo aí. Aquela é minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das Um shot, terras né? onde passei. É isso aí. Hein, Gabriel, sabe onde é que eu recuperei essa música, que eu acho muito bonita? Assistindo o Mundo Bita com a minha filha. Eu tenho uma nenê aqui de perto de 2 anos, e o Mundo Bita gerou a Rádio Bita. E aí tem várias músicas que tem, inclusive, Uhum. participação, né, do próprio Lulu Santos, também com uma interpretação, o Alceu Valença, enfim, a enunciação do Alceu Valença ficou lindíssima, né? E essa música que tu cantaste aqui no trechinho, que o Gilmar tá lembrando, faz parte, tu vê como já se tem as apropriações das expressões musicais e artísticas, elas vão também sendo trazidas, né? Bem legal, tu cantaste aqui, eu me lembrei que ela faz parte do meu repertório aqui, mediado por um programa voltado a crianças, né? Olha que interessante. Não, Você e vê que daí o as shot, nossas. só complementando o shot hoje no Rio Grande do Sul, o Gabriel pode me corrigir se eu estiver errado, mas é um dos ritmos mais tocados, junto com vaneirão, com bugio, com fandango, enfim. Né? Mas Que é E um, aí deixa eu eu, aproveitar, Dilmar, antes de tu concluir, porque assim, eu acho que a gente pode pensar, então, que nós estamos vendo aqui que há uma construção que foi feita da junção de algumas trajetórias, né? E eu acho que a Faculdade de Educação, ela tem esse lugar. Eu gostei muito quando o Rafael traz a sensibilidade da orientadora, né, minha colega docente, dizendo o seguinte, olha, circulem, né? Nós estamos numa área culturalmente muito rica, que permite essas interfaces todas, né? E aí então a gente passa a ter um evento que tem o legado de um autor que também foi plural, né? Paulo Freire tem uma pedagogia, uma epistemologia de síntese, ele não é um autor preso a uma determinada corrente na construção do seu pensamento. Aliás, no prefácio da Pedagogia do Oprimido, Hernando Maria Fiore diz que ele começa dizendo que Paulo Freire não pensa ideias, pensa a existência, pensa a vida, né? Então, a partir disso, tu
tu tem a experiência e tu vai consolidar essa experiência pela reflexão aprofundada. Não é tu constrói a experiência, como é típico do meio acadêmico mais tradicional, tu constrói ali o arcabouço teórico e tu vai aplicar para ver o que acontece. Nós temos na tradição freiriana um outro movimento de intervenção e de sistematização de experiências, como o Oscar Hara tão bem depois sistematizou, né, a própria ideia. Então, o que a gente está percebendo aqui, eu acho que é muito legal a gente fazer esse registro e trazer isso à tona, é que por trás daquela gaita que toca, que é a vitamina, né, que serve para um momento de descontração, que tem um papel de socialização, tem também aqui um estudo sério, tem também pessoas que se dedicam como profissionais, e aí fica nessa linha do profissional, mas também algo que não é excludente, imagino, que é a questão artística, como uma expressão artística, né, no sentido mais amplo do termo. E aí quando eu vejo o Gilmar fazendo uma letra, quando eu vejo aqui os colegas produzindo a melodia, né, construindo a música, porque a música não é só o som, né? Ela está construída, também me corrija se eu estiver errado, né? Mas para a gente chegar na música do fórum, que a gente vai aqui dar uma pinceladinha nela daqui a pouquinho para fazer o encaminhamento da nossa conversa, né? E depois a gente vai ter o clipe, a gente vai ter também um outro processo que o pessoal vai ter como dar conta, está muito legal, já adianto isso, é um trabalho muito competente feito pelo pessoal, letra do Gilmar, música, depois eu vou dar os créditos aqui, tá? Mas isso que eu queria ver com vocês, assim, Gilmar, para tu encaminhar, assim, essas questões, tá? E aí depois a gente faz esse movimento aqui também com o Gabriel e o Rafael. Então, essas expressões é como se foram vários casamentos feitos ao longo do fórum. O legado freiriano tem em Freire a possibilidade de ter expressões para além do texto acadêmico, ter a acolhida lá do Jaime, ter o encontro com o Balduino, que também é um trovador, também é um poeta, né? Um homem que tem essas sensibilidades. Aí tu pega lá um gaiteiro que está fazendo mestrado, tu junta lá um pessoal fazendo doutorado com essa trajetória. O Júlio traz lá o Gabriel desde guri, né? Ele contou para nós lá com as participações. E aí isso vai gerando um lugar para essa música do fórum, para além do baile, né, Gilmar? Porque o baile, muitas vezes, ali, ele tem ali a bandinha, ele tem ali a ideia de bailão, se eu posso dizer assim, né? Que também é legal, mas esse espaço que tu, o Rambo e o Júlio, vou citar os três aqui como referência, né? Mais assim, explícita do pessoal que participa do fórum, esse espaço ele é diferente do baile, né, Gilmar? E ele acabou ocorrendo assim em momentos antes ali de uma plenária, no intervalo ali de alguma coisa. As pessoas parecem que vão se autorizando e aí se cria talvez até uma pedagogia ligada a isso, né? Ah, sim, com certeza. Inclusive para acessar bem as pessoas, quer dizer, existe um processo criativo. Mas esse processo criativo, ele parece ser uma coisa tão natural, tão espontânea, tão fácil, mas não é bem assim, porque uma questão é conteúdo, a outra questão é que, como se diz assim popularmente, não dá para dizer bobagem, né? Então a gente precisa profundamente, tanto no texto quanto na melodia e na interpretação, né, ter um processo de qualidade. Mas aí aconteceu o seguinte, só para exemplificar, essas colegas apresentaram o trabalho, usaram a melodia essa que a gente fez, o Rambo sentado do meu lado, eu com a facilidade de ser canhoto, né, peguei a minha caneta e escrevi no caderno do Rambo. O Rambo digitou a letra e passou por WhatsApp para o Júlio, que estava no outro canto da sala. Aí o Júlio, que tem no computador, no celular dele a possibilidade de ter uma gaita, começou a rascunhar a melodia. Quando terminou a apresentação do grupo, iniciou a vitamina, evidentemente que depois de um certo período, o Jaime só virava para nós e a vitamina, né? Quer dizer, outros participavam, mas nós sempre também tínhamos que ter uma entrega, né? Aí nós já tínhamos a música ali sobre as universidades emergentes. Quer dizer, esse material todo, ele vai sendo construído assim. Nós temos uma outra pessoa muito querida, que a gente quer mandar um beijo para ela. Por quê? Porque esse grupo já andou fazendo um monte de coisas em outros ritmos. Nós não somos um grupo, embora se possa fazer o baile no gênero que o pessoal quiser, quer dizer, dá para se organizar. Por quê? Porque todos esses têm uma carteira profissional, compreende?
Então, o que acontece? Então, pode ser um grupo de baile sem problema, e inclusive em várias linguagens. Só que daí o que se fez? A gente buscou ir contribuindo, só que algumas pessoas, né? Então, o que se fez? A gente fez um tango sobre acordes vitaminados, para descrever exatamente esse momento, né? Venha conosco cantar, a gente já apresentou em várias vezes isso, né? Vai participar como uma atividade futura em outras situações, construções nossas. Mas aí nós começamos a ir aos eventos. E indo aos eventos, vou dar um exemplo. Nova Santa Rita. Nova Santa Rita, nós chegamos lá, tinha um painel que o professor Jaime coordenava. Após o painel, o que aconteceu? Quando nós chegamos de manhã cedo, antes de iniciar o painel do Jaime, a professora Ana Freitas, né, muito carinhosa conosco, assim, uma grande incentivadora da gente, porque as pessoas também têm que abrir os espaços, a gente não é intrometido, né? Tanto que a gente vai em todos os eventos quando vem esse espaço. O professor Tiago me telefonou, a Fernanda Paulo me ligou antes dizendo que o Tiago ia me ligar. Quer dizer, essas coisas, então a gente vai por convite, porque também, de um certo modo, tu tem que ser bem-quisto, bem-vindo nesses lugares, né? Aonde nos chamarem, a gente estuda as viabilidades de ir, né? E temos feito homenagens em vários lugares. Professor Danilo, por exemplo, nós fizemos uma homenagem para ele quando as atividades foram na Unicinos, né? O professor Tiago, se fosse ao vivo, provavelmente, né? Mas no primeiro encontro que nós tivermos contigo, nós vamos te mostrar a composição feita para ti, né? Da tua vida, em tua homenagem. Mas isso quando deixar de ser virtual. Esse negócio de ser virtual, assim, cada um toma a sua bebida, come a sua comida, não está certo. A gente gosta de dar prejuízo. Então aí, só para fechar, deixa eu te falar da Ana. Tem outras figuras? Não faz música para mim. Que isso? Não te preocupa. Não, é que tu gasta, né? Tem que receber todo um povo aí, né? Nós começamos com o Balduino, vamos com o Jaime, né? Aí, quando nós chegamos em Nova Santa Rita, a professora Ana fez um desafio, assim, fantástico. A gente não tinha feito assim na pressão ainda, entendeu? O que ela sugeriu? Ela sugeriu, já que estava a prefeitura, né? A prefeita de lá, os secretários e coisa, todo mundo mobilizado lá em Nova Santa Rita, e uma gente muito querida de lá também, ela sugeriu que a gente fizesse uma música ali, em homenagem a Nova Santa Rita, entendeu? Aí o que aconteceu? Nós já tínhamos o treino lá da sala de aula, então o que eu fiz? Eu pedi para ela, eu preciso então uma pessoa que me conte a história de Nova Santa Rita, e uma outra pessoa que me conte a estruturação da saúde, da educação aqui de Nova Santa Rita, né? Me fala da rede de ensino, e as duas pessoas ficaram falando ao mesmo tempo, entende? E eu ouvindo, a cada uma delas fui conectando um pouquinho a história. Então é uma letra que tem a história sobre, né? Terminado a apresentação do Jaime, estava pronta a letra, a música, a apresentação, tudo. Então, para resumir essa história, nós fomos a Rio Grande, e daquelas coincidências que não são tão coincidentes assim, sentou do meu lado um menino chamado Balduino Antônio Andreola. E esse menino viajou de Porto Alegre a Rio Grande, me contando da trajetória dele a Rio Grande, né? E aí nós, lá em Rio Grande, tinha a caminhada no Fórum de Rio Grande, né? Então, na caminhada, nós fomos conversando com o Jaime, fomos fazendo a letra e a música, que foi, né, Atraquemo em Rio Grande. Por quê? Porque Rio Grande é do Rio Grande do Sul, né? Atracamos em Rio Grande, a gente canta um pedacinho que é Atracamos, mas nós temos o Atraquemo da gauchada, né? Quer dizer, o pessoal né, questão do mar e coisa. Mas aí, na madrugada no hotel, nós precisávamos fazer uma homenagem para o Baldô, né? E aí a gente foi fazendo, então, esses registros, né? Então, hoje, nós vivemos uma realidade universidade, que é muito séria, né? Que é aquela história. Por exemplo, na minha lá, nós temos o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, diz que o segundo item é a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Mas o que a gente vê na realidade?
a gente vê módulos separados, a gente vê disciplinas. Sim. E a gente vê uma coisa pior ainda, que muitas vezes a extensão é a prima pobre dessa história toda, e que a pesquisa é o channel. Então, o que a gente fez? Nós decidimos que o grupo, e é essa reunião que o Gabriel está referindo, de que o grupo teria, então, esse outro empreendimento. Né? E aí acontece, então, o grupo de estudos, pesquisa e artes Bem Viver. Muito Né? bom. Este grupo foi registrado no CNPq com a chancela da URGS, né? E ele é um grupo eminentemente do Conselho Nacional de Pesquisa, ele é dos diretórios dos grupos, ele é um grupo de pesquisa, mas ele é um grupo de estudos, então ele é um grupo de pessoas que queiram se aproximar, até porque nós também temos um outro interesse muito sério, que é de contribuir com a professora e com o professor lá dentro da sala de aula, né? Porque até então as pessoas não entendiam como é que tu pode trabalhar a poesia na sala de aula. Claro. Como é que tu poderia Deixa, a musicalidade. deixa eu colocar aqui na nossa conversa, e aí você já deve estar visualizando aqui uma dupla muito simpática que apareceu aqui na nossa tela, né? Oh, mas que satisfação! Rambo, mas que bom te ver, meu amigo. Seja muito bem-vindo, tu e teu filho. Bom dia. Eu estava com muita dificuldade para instalar o Cisco. Rambo, diz Bom que dia, quando Rambo. cai... Rambo, diz que quando cai o cisco no olho, o peão chora, é verdade? Aí teve um companheiro meu aqui que cansou, olha aqui onde é que ele foi dormir. Mas muito bem-vindo, Rambo. Que bom que tu conseguiu aqui conectar conosco. Está sendo Nós muito estamos, grande então... também de vê-lo e falar que com o isso? senhor. Né? Que isso. É uma satisfação. A gente já está numa prosa boa aqui, porque eu estou aprendendo muita coisa, que eu que não sei nada de música, só escuto, né? E aí aprendendo exatamente esse objetivo, que era a gente compartilhar com as pessoas, né? Como é que vai se produzindo, como é que se dá esse lugar da música. E nós estávamos aqui tratando, então, Rambo, de muita coisa legal aqui, né? Mas vai lá, fala, meu amigo. Tu sabes que eu sou muito limitado em música. Eu nunca estudei música. A gente sabe melodias, a gente sabe brincar com o povo, a gente sabe Rambo do povo. e sua falsa modéstia, viu, Thiago? Eu imagino, Rafael. Não, de fato, essa tecnologia toda de hoje, a gente não acompanhou. Eu costumo dizer que quem inventou os computadores fomos nós, mas são a nossa geração posterior. Nós tivemos que fazer com que, exemplo, em anos passados, eu tive que montar uma folha de pagamento dentro da URGS para pensionistas, que aparecia só pensão civil e pensão complementar. O que acontecia todos os meses? Filas enormes de pensionistas que não sabiam o que estavam recebendo. O que eu fiz? Eu montei uma folha de pagamento da minha calculadora à mão e chamei um cara do CPD, que era técnico em parte de programas de computação, e digo, nós dois vamos fazer uma folha de pagamento computadorizada. Mas como? Dizer, e tu sabe como fazer? Digo, eu sei como fazer, mas eu não sei lidar com aquela porcaria ali. Se tu fizer lá o que eu te disser, vai sair certo. Cara, saiu ouro e fio. Quando nós passamos para o CIAP em Brasília, ela estava pronta. Era só transferir e combinar com as rubricas que existiam lá, porque as rubricas nossas nós tínhamos criado e eu tinha testado todas elas na calculadora. Então, quer dizer, eu não sei lidar com o computador, eu tenho dificuldade, até que agora, para entrar no Cisco aqui, eu tive levei o maior pau. Não, mas aí vai aprendendo. Mas a gente Coisa tem boa. essa outra parte que, a partir das SEBs, a gente vive com gaita e violão no meio do povo, fazendo educação popular. Né? E uma das coisas que eu sempre digo, eu escutava o Dilmar aí falar das músicas que foram feitas, o tango e assim por diante, eu sempre penso no sentido popular.
quem é que eu vou encontrar lá? Eu. E esses que eu vou encontrar lá, eles têm qual a realidade? Por exemplo, Erechim. Gaúcho sem monarca não acredita. É? Então, tu fala em Erechim, os monarcas. O que os monarcas fazem? Paneirões, shotes, animam o povo. Então, o mundo de Erechim familiariza muito com isso. Então, quando nós estávamos criando a música agora, essa que está sendo apresentada aí, eu dizia, tem que ser algo ao redor de um paneirão melhorado. E aí entra o Rafael, né? O Rafael, com toda aquela capacidade de música dele, mistura ela com o brasileiro. Ficou bonito, né, cara? Então, essas coisas, tango em Rio Grande, lá em Rio Grande, eu morei lá um ano, o pessoal tá ligado aos tangos espanhóis aí dessa região, Uruguai e Argentina. Mas, de qualquer forma, prazer ouvir, continuem falando vocês que eu estou aqui. Que isso. Mas nós estamos numa prosa aqui, quando a coisa é boa, vai passando rápido, né? Nós já estamos aqui num tempo de jogo de futebol já conversando. Já subiu a plaquinha. Mas por quê? Porque, de fato, tem muita coisa por trás. Eu acho que, fundamentalmente, também tem muita sinergia no encontro aqui de pessoas. O Rambo traz uma coisa que me parece decisiva, que é a ideia do lugar da música na educação popular, no lugar dessa sociabilidade, dessa expressão de permitir que as pessoas elas possam se integrar na proposta. E aí, para além do baile, que já tem as suas metodologias, vamos dizer assim, o espaço que foi sendo criado nos eventos freirianos, muito com a presença aqui dos amigos que estão presentes, se dá muito por essa informalidade, se eu posso dizer assim, que é exatamente essa ideia de pegar a gaita e ir para o meio do povo. Só que, como nós estamos aprendendo aqui com o Gilmar, com o Rafael, com o Gabriel, essa informalidade ela está precedida de estudo, ela está precedida de método, ela está precedida de muitas sensibilidades também que afloram junto com esse estudo muito sério que vai desembocar, como o Gilmar nos mostrou aqui, no grupo de estudos. Eu quero aproveitar esse momento para a gente... Oi, diga! Tu lembras, nós tivemos naquele fórum lá lá do Lúcio, como é que é? É Unipampa, lá em Jaguarão. Jaguarão? Jaguarão. E aí o Balduino me mandou pegar a gaita. Eu lembro. Eu lembro. E aí, no meio do povo, eu me lembrei quando eu participava do filme, do teatro Crime nos Bastidores. Eu era o Geraldo Bordem, da Bordem Company. E aconteceu o crime nos bastidores, não sei se vocês conhecem a história. Aconteceu um crime nos bastidores que foi morto lá um dos atores principais. E eu era o Geraldo Bordem, da Bordem Company. Eu estava assistindo o evento e estava no meio do povo. E lá pelas tantas, eu tive que contestar com o que estava acontecendo no palco, porque o que eu tinha percebido que aquele sujeito que estava no palco era o cara que provavelmente teria cometido o assassinato. Então, eu tive que levantar no meio do povo e dizer protesto. Vocês imaginam a vaia que eu levei. Aí tu vai pegar uma gaita no meio de um evento, como lá em Jaguarão, e começa a tocar porque o Balduino estava sentado ao meu lado e instigando, porque aquela apresentação aquele dia foi bastante monótona, porque ela era espanhola e uma transmissão bastante ruim. Eu acho que tu estavas lá, né, Tiago? Sim. E aí ele me pede para pegar a gaita, levantar e começar a tocar. Cara, no primeiro lugar, tu treme todo, né, cara? Por outro lado, digo, olha aqui, ó, eu sou educador popular e dentro dessa região da educação popular, tu tem que enfrentar peripécias, né? Eu levantei e comecei a tocar o canto alegretense, todo mundo levantou e começou a cantar. Eu lembro. Então, são essas coisas que a gente, às vezes, entra numas frias, né? Mas que é interessante como a gente... Agora, durante a pandemia,
eu pego a gaita e o meu companheiro pandeirista aqui, vou para frente de casa e aí sento na área ali e começo a tocar gaita. Vocês imaginam as expressões do povo que passa a pé ou de carro, repudiando, gozando, vergonha porque eu estou fazendo esse tipo de trabalho, né? E por outro lado, outros tantos que ouviram outros fazerem nas sacadas dos prédios, aplaudindo. Quer dizer, são essas experiências que a gente faz com essa música popular. Aí eu acho interessante esse tipo de movimentos que a gente pode fazer dentro da educação, junto com o Paulo Freire, que era apaixonado por esta forma de agir, né? Mas, ao mesmo tempo, socializar e vamos dizer assim, e transformar uma comunidade um pouco menos rígida, flácida, e com possibilidade de chegar e começar a refletir sobre outros problemas que aos poucos vão acontecendo por causa desse caminho de liberdade, de chegar a quem estava macabroso e mais afastado. Né? E, na verdade, né, Rambo, se a gente para pensar, um conceito que eu gosto muito da obra do Freire é a ideia de corpo consciente. Porque, para mim, esse conceito ele dá conta de um conjunto de desafios de base filosófica que o Freire se deteve, e a partir também das sensibilidades da prática. Ou seja, nós não somos só razão ou emoção. Né? Então, quem tem uma expressão artística, muitas vezes, dentro de um pensamento mais raso, e que ainda é muito presente, é aquela ideia do folclore, né, de uma coisa sempre, né, de segunda, né, isso aí é o pessoal da música, né, o pessoal da arte. Né? Eu estou falando assim de forma, claro, bem crítica e provocativa, aproveitando que nós estamos conversando. É óbvio que eu não penso assim. Mas, por outro lado, o que acontece? Nós passamos a perceber, e isso não é de agora, como que tem por trás disso toda uma intencionalidade. E que o mesmo músico, o mesmo letrista, o mesmo artista, vou colocar assim de forma ampla, é aquele que faz mestrado e doutorado. É aquele que se organiza num grupo de pesquisa, de extensão, que o Gilmar lembrava bem, muitas vezes tem um lugar menor do que deveria nas universidades. E aí a gente começa a perceber que exatamente nós recuperamos a ideia de que nós não somos apenas razão ou emoção, que nós somos um corpo consciente, né? Que nós temos sensibilidades, que nós temos nosso aspecto cognitivo, e que, inclusive, parte da nossa cognição tem a ver também com os nossos afetos, né? com a forma da gente compartilhar espaço com outras pessoas. E me parece que esse lugar da música, esse lugar da poesia, esse lugar da arte, nós iríamos fazer aqui ano passado, no fórum presencial, que lamentavelmente nesse cenário tão desafiador da pandemia não conseguimos fazer, nós íamos fazer um teatro do oprimido. O fórum ia iniciar na quinta-feira com o teatro que ia ser produzido no campus como um todo, não dentro de uma sala. E pelo grupo de teatro do campus Erechim, da UFFS. Que nós não vamos conseguir manter isso porque a conjuntura mudou muito e também o virtual ele é muito limitador para algumas coisas. A gente consegue fazer algumas coisas como estão fazendo hoje, mas não é tão simples. E aí, escutando tudo que a gente estava conversando aqui, Rambo, com o Gilmar, com o Gabriel, né? Assim a gente começou a se dar conta, né, que nós estamos diante de uma reinvenção e de algo que também foi produzido por uma experiência de encontros. Tá? Vocês foram se encontrando, foram gerando sinergia, cada um com trajetórias singulares, por óbvio, mas essa inserção criou um espaço que hoje tem uma certa identidade, ele tem um certo lugar nos eventos. E aí, por isso que quando eu comecei a conversar com o Gilmar, em especial, e ele acabou me mandando isso que eu estou aqui de primeiríssima mão, né? Já vocês estão visualizando uma partezinha inicial daquilo que já tem a música gravada, mas vai gerar um clipe também, para a gente poder colocar em vídeo nas redes do fórum, para que as pessoas possam compartilhar dessa expressão artística, dessa construção, como nós estamos aqui tentando perceber. E aí nós temos aqui, eu não vou me deter muito, mas só vou deixar aqui à vontade, né, deixar no horizonte, que nós vamos divulgar melhor nos próximos dias, a letra. Tá?
e a letra escrita pelo professor Gilmar Paixão. E aí tu nota tudo que envolve tu ter a letra e a música, né? A melodia. E aí, olha só, todo mundo que está envolvido aqui, que a gente está citando aqui desde o início. O Júlio, né, no acordeon, o Rafael, que está conosco aqui no violão, o Rafael, que é bacharel em violão, como ele nos trouxe aqui. O Gabriel, né, um multi-instrumentista, é acordeon, violão, contrabaixo, né? Legal, muito bom. O Rambo, com o violão de base, o Adelir no violão. Aí o pessoal se junta todo, né? O Júlio, o Rafael, o Ricardo e o Gabriel, para fazer a melodia, a harmonia. Né? Aí a edição do Júlio e do Gabriel, então com essa parceria desde que o Gabriel era gurizinho, né? O Gabriel nos contou aqui. Faz tempo já essa parceria aí. É, coisa bonita. E tudo isso converge para uma sistematização, porque afinal de contas são sujeitos aqui que têm uma vivência acadêmica, têm a formação, né, acadêmica também, a ideia de um grupo de estudos, como o Gilmar destacava aqui, sobre pesquisa e artes bem viver, que está ligado ao CNPq e à URGS. Então, mesmo que de forma muito singela, a ideia da gente é que dessa vez, mesmo que a gente não esteja juntos presencialmente, mas que a gente consiga fazer um registro e mostrar para as pessoas que essa criação, esse texto, ele tem um contexto. Tá? Ele tem uma construção e ele sim está dentro do espírito de um fórum que discute educação popular, que discute o legado da pedagogia freiriana. Né? Então, a ideia aqui foi só dar um gostinho, Ramo. Eu daí vou fechar aqui. É só dar um gostinho, porque nós vamos discutir mais isso e o pessoal, com certeza, vai adorar. Eu recebi aqui a letra a canção já gravada, ficou muito legal. Quem que canta ali? São vocês mesmos? A voz solo é do Júlio Pereira. E daí os vocais é do Júlio Pereira e meu. Legal, legal. Mas eu tava escutando o Rambo. Eu estava escutando o Rambo aqui e naquele nosso encontro lá, eu tive a sensação que o Rambo é o músico, aquele showman, sabe? Ele entende o que o povo quer escutar. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem para o músico entender. Às vezes, por exemplo, quando a gente foi discutindo as ideias no grupo ali, eu dizia, tá, mas eu não posso, que quando a gente grava sozinho, que nem a gente tá fazendo agora, a gente se manda os áudios e tudo, mas quando tu vai gravar, tu tem que pensar, mas como que a pessoa X vai escutar essa música, tu entendeu? Às vezes o Rafael pode concordar comigo, que também fez um curso de música. O curso de música, às vezes, te tira essa espontaneidade que o Rambo tem, de pegar a gaita e dizer, ó, acho que vai ficar bom assim e vão gostar assim. Porque às vezes tu faz para ti, entendeu? Vai, eu vou usar essa escala aqui muito rápida porque é bonita, mas ela vai tocar em ti. Às vezes na pessoa que vai escutar, ela vai escutar e vai dizer... Não entende. A pessoa não entende. Isso tem a ver com a nossa formação, né, Gabriel, de vida. Por isso, Thiago, que aproveitando o gancho, né, dos parceiros, todos nós aqui temos em regiões diferentes, mas uma formação musical que começa muito antes de se pensar em ir para a universidade e etc, etc, né? Aliás, eu queria muito aproveitar esse gancho do Gabriel e do Rambo também. Estava com saudade de olhar esse senhor aqui, hein, seu Ricardo? Muito bom. Olha só, um abraço carinhoso no teu filho também, viu? Muito bom ter vocês conosco. Aproveitar para dizer, Thiago, o seguinte, eu acho que essa proposta do grupo, e que agora, obviamente, com o tempo a gente vai amadurecendo as ideias, né? Vai trazendo essas contribuições. Você vê como o Rambo trouxe para nós. Música, né? Não é só sociabilidade, socialização, alegria, também é conflito, né? Tu veja bem, só ali a descrição do Rambo, daquele fazer musical dele na pandemia, né? De estar tocando ali na frente da sua casa, etc. E de como as pessoas reagem, né? Então a gente vê que a música é um processo que tem desde o conhecimento implícito, né? E nós colocamos isso no texto, que está ali nessa praxis, ou seja,
quando a gente pensa, né, eu vou rapidamente aqui, isso a gente está falando de música, é isso, nós precisamos de um conhecimento que é técnico, ou seja, que é tecnicista, né, que acabou por ficar o famoso conceito de educação bancária que o Freire nos traz, que reverteu, né? Na música, o que a gente precisaria, que era da técnica, como uma ferramenta de expressão, de reflexão, acaba que se inverte, que é exatamente a educação bancária, esse conceito, né? É maravilhoso que o Freire nos traz, que é antidialógico, né? Que é um conceito que, exatamente, aí trazendo o ponto do Gabriel, a academia hoje, infelizmente, os cursos de música em geral, acabam que não vão dialogar o quê? Com as culturas populares, com as nossas culturas, com as culturas indígenas, negras e tantas outras, regionais, etc. Com as culturas urbanas hoje, né, periféricas. Eu, por exemplo, a minha tese de doutorado é sobre a música rap em Manaus, né? Então, você veja, eu já fiz pesquisa com músicos ribeirinhos, com uma música mais regional, digamos, do Amazonas, com a cultura popular das periferias urbanas da Amazônia. Então, é um leque e o conhecimento implícito, né? Eu conversava ontem com o Gabriel. Gabriel, os beatmakers que produzem rap, eles nunca estudaram música formalmente e nem, muito menos também, vêm de famílias em que a música é essa sociabilidade, essa procura de se expressar, de dar um grito de liberdade, né? Porque a situação é muito drástica, né? A gente vive um genocídio, a gente vive politicamente uma catástrofe. Então, o que acontece? É um grito de liberdade a música, né? Aí o jovem vai ali num software que é tudo em inglês e ele se vira e ele está produzindo música daqui a pouco. Por quê? Porque é a ferramenta de expressão da alma, né? E tem tudo a ver. Tu consegue me entender como nós? Eu advogo muito por isso. Não podemos dissociar, né, conhecimento de praxis, de saberes. Tá tudo junto, né? O Rambo na cultura popular, a gente dialoga, a gente consegue falar a mesma língua. Então, no grupo, quando o Gabriel, o Júlio deu os primeiros acordes ali, quem sabe vamos fazer aqui uma vaneira, e mandou uma melodia, né? Aí mandou a melodia, já cantando ali, só no WhatsApp, viu, Thiago? Sem instrumento, nada, cantando aquilo ali. Aí cara, isso aí tá aqui, tá mais ou menos, eu acho que é isso aqui, hein, Júlio? Tu tá fazendo esse iniciozinho, né? O Alto Uruguai Gaúcho. Só que ele fazendo ali na gaita, né? Uma coisa bem mais. Uma coisa mais swingada, uma coisa mais, digamos, do sul, né? E eu peguei, rapaz, não é que uma moda de viola num ritmo meio cururu, que é. Ou seja, não é? Não é uma coisa do que os ouvidos gaúchos estão mais adaptados no bailão, né? Os ritmos são muito próximos, o compasso é 2/4. Se nós pensarmos, né, a vaneira, a base né, a base, a célula, que é uma colcheia pontuada, semicolcheia, junto com duas colcheias, que seria esse ritmo. Eu vou pegar o violão aqui para mostrar. Tá? Para a gente também conversar um pouco, para vocês verem como isso tudo são saberes, mas que não é uma coisa. O técnico tem que estar também junto com a reflexão. Né? A gente não pode esquecer que isso tudo tem que ser muito fluido, porque a vida é fluida. Os saberes são fluidos. A gente na vida não separa o ato, eu vou aprender a beber água, né? Eu vou aprender a, sabe? Não, a gente vai aprendendo, né? As coisas são assim. Então, e o cururu, voltando aqui ao ritmo, né? Ele fica mais. E estava ligado também às catiras, né, e etc. E é muito comum, né, na moda de viola. Então eu dei uma ideia inicialmente, pensei assim, né? Quem sabe a gente não coloca alguma coisa de viola no meio, né? Então, eu comecei a criar algo assim. Aí pensei, tá,
Aí no outro dia o Gabriel já grava um áudio e já me manda algo mais ou menos. Então, ou seja, o que inicialmente seria uma coisa meio que tem mais a ver com o cururu e com a moda de viola, já se transformou em algo que a gente não sabe bem dizer o que é. Mas nós sabemos que faz parte dos nossos saberes. Com Pernambuco, ficou Erechim com a região lá em cima dos Angicos, onde o Paulo Freire trabalhava, né? Aí eu vou me lembrar de uma situação que a gente já fez, é uma outra composição, outro trabalho Gilmar, nosso. nós não estamos te vendo, Gilmar. Nós não estamos te vendo. Dá uma olhada aí na tua imagem. Vamos ver. A gente escuta a tua voz, dá para participar, mas é legal a gente te ver, né? Poeta, por favor, poeta, não nos deixe, pessoal. O nosso Não, né? que essa me apareceu, não? Agora sim. Não, é que essa modernidade, eu e o Rambo temos um pouquinho mais de tempo de vida, né? Então a gente vai tendo umas dificuldades, né? Eu até estava me lembrando quando eles começaram a mostrar, nós tivemos um desafio num dos seminários com a Maria Eli e o Jaime, em que ao final cada um tinha que colocar um instrumento, uma situação, né, facilitadora que resumisse aquele ano, né? E aí o Júlio pegou a gaita, o violão, o Rambo deu demão e tocou um pedacinho também, né? E aí eu me lembrei, mas qual é o meu instrumento, né? Tinha que entregar algo que fosse, né? Aí eu me lembrei da caneta, né? Dei de mão da caneta. E, bom, tá aqui o meu instrumento. Então tinha que depositar o instrumento no centro da roda, sabe? E, bom, então para resumir, eu estou me lembrando de uma situação, quando o Rambo falou agora, de um poema que eu fiz, né? E que foi para São Leopoldo, imaginando o Paulo Freire descendo do aeroporto, né, na frente da estátua do laçador, e o Paixão Cortes, né, o parente lá, entregando a cuia de mate para ele, né? Então a gente fez uma construção musical que tem poema e tem música nisso, né? Só que o grande desafio, e aí falando em conceitos do Freire, né, eu trabalho muito em cima do inédito viável, porque eu tenho dificuldade de decorar aquilo que a gente escreve, né? Porque às vezes na hora da criação tu é sujeito tu dizer o verso anterior que tu tinha pensado na rima, né? E aí aconteceu o seguinte, então essa do inédito viável me salva muito, porque aí nos eventos nós temos sempre coisas novas, né? E eu queria então que o Gabriel desse uma mostradinha um pouquinho como é que vai ser assim a música, né? Para que o pessoal, nós não vamos mostrar música agora, isso está tudo ao encargo do professor Tiago, que vai mostrar a música, o vídeo, mas nós queremos, agora eu vou fazer o lado do comunicador, né? A gente aprende bastante com os Rambo da vida também, né? A situação é o seguinte, ó, dilmarpaixão@yahoo.com.br, né? Vou de novo, dilmarpaixão@yahoo.com.br. Gilmar, nós vamos colocar na descrição do vídeo aqui o contato. Não tem problema. Aqui embaixo no vídeo vai ficar na descrição aqui, todo mundo que participou e dá para colocar esse teu contato, tá? Tá, mas o convite é o seguinte, gente. Nós estamos à disposição, né? Nós tivemos um grande desafio que foi compor tudo isso, né? E a gente quis superar o desafio, então vamos fazer um vídeo também, tá? Então a gente está à disposição para os colegas das salas de aula, das universidades, do ensino público, principalmente. Nós temos uma grande acolhida com a turma de Igrejinha, com o pessoal da Facate, através da Raquel, né, e da dupla de irmãos lá de Igrejinha. A gente está sempre muito feliz com isso. Então, a gente está à disposição para seguir conversas como essa. Gabriel, por favor, mostra um pouquinho, então, a ideia inicial, só para dar aquela, né, ideia do que vem por aí,
e que o pessoal vai poder, inclusive, quem quiser, está disponível, tem ali, né? Quem quiser executar, já está as notas, está tudo pronto. Quem quiser, por exemplo, ver a questão da letra, está aí a letra à disposição, querendo discutir, estudar, a gente está muito aberto para isso, é uma construção que nós estamos hoje, professor Tiago, entregando ao coordenador do Fórum da Federal da Fronteira Sul. Ah, então, a composição não é mais nossa, agora ela é do Fórum de Erechim. Sem dúvida. Ô, Gilmar, até porque é uma homenagem do grupo de estudos, pesquisas e artes Bem Viver também ao Fórum de Leituras, né, Paulo Freire. Que maravilha. Muito obrigado, pessoal. É uma sensibilidade muito grande de vocês. Mas só engrandece o nosso evento. Gabriel, vamos ver então, né? Gilmar te colocou na operação. Vamos ver. Não, como diz o Rambo, é as frias da vida, né? Mas mas eu lembro, o que a gente grava sempre está aqui dentro da cabeça, a gente tem que procurar só. Eu vou tocar só a introdução, que daí depois a gente não pode entregar todo o jogo, né, professor Gilmar? Vamos entregar só a introduçãozinha, que é isso aqui, ó. E depois, aí vocês vão acompanhar. Muito bom, maravilha. Puxa Muito vida. bom. Só para dar um gostinho. Hein? É, só um gostinho. Isso aí. Até porque nós estamos aqui, né? O pessoal que tem acompanhado o nosso fórum nessa tentativa, nessa necessidade de fazer a edição, a 22ª edição no formato remoto, virtual, enfim, nós não somos profissionais de internet. Nós estamos trabalhando com muito carinho para tentar gerar conteúdo, para fazer o registro, para manter esse espírito do evento, como a gente fala, né? E os nossos bate-papos, os conteúdos que vocês vão continuar acompanhando aqui nas redes, eles têm esse espírito. É o encontro de pessoas que já se encontravam e agora mediado por esses recursos que muitas vezes atrapalham, né? Fizeram com que o Rambo demorasse um pouquinho para entrar com a gente, né? E muitas vezes a gente fica aqui, a gente já está cansado de exposição de telas, né? Que nos desafia muito no ensino remoto virtual e outras coisas. Mas mesmo assim, a gente tem essa possibilidade de estar um pouco junto, de estar aqui, né, compartilhando isso, e com pessoas que daqui a pouco vão ver que não nos assistiriam presencialmente. Eu acho que isso também é o efeito hoje do mundo virtual. Esse vídeo vai ser assistido por pessoas nos mais diferentes lugares, nos mais diferentes espaços, daqui a 2, 3 anos, quem sabe, que vai ficar no repositório. Então, eu acho que esse é um recado importante dessa ideia da música. E para a gente já encaminhando, porque a prosa é boa, mas a gente já está aí com tempo já de conversa, eu gostaria então de fazer assim uma última rodada breve, que vocês pudessem deixar mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar sobre o trabalho desta música, sobre o trabalho do grupo, sobre alguma coisa que vocês achem relevante das pessoas saberem, porque hoje o nosso objetivo também é dar visibilidade ao trabalho da música, da construção, desde a letra, né? Nós temos aqui o comunicador, o poeta, o letrista, o trabalho da música, da melodia, dos arranjos, enfim. Eu sou leigo, tá? Estou falando de forma bastante, né? Assim, ampla. Então, eu queria fazer uma passada. Podemos começar com o gaiteiro, né? Gabriel, o que fica ainda assim que tu gostaria de destacar assim, para as pessoas que vão nos assistir, o pessoal ligado aqui ao fórum, e até pessoas em geral que têm essa curiosidade, gostam de música, gostam de pensar a música, a sua construção, né? O que tu poderia destacar ainda para a gente já ir encaminhando? Quero te agradecer muito já a disponibilidade de ter estado aqui conosco nesse momento. Não, Thiago, eu que agradeço a oportunidade da gente conversar e trocar essas ideias, né? Sobre a música, eu acho que as pessoas vão escutar a música que a gente vai produzir também, e elas vão entender mais ainda do que com essa conversa que a gente teve, sabe? Elas, se escutar essa conversa e escutar a música depois, vocês vão entender que é uma soma
num pedacinho do Gabriel, do pedacinho do Gilmar, num pedacinho do Ramo, num pedacinho do Júlio, num pedacinho do Rafael, um pedacinho de todo mundo que está envolvido nessa história, tá nessa música aí. Maravilha, Gabriel. E tu sabe que tu me deu uma ideia agora que eu já até anotei aqui, que eu vou anotando, porque eu sou ainda da moda antiga, eu gosto de. Aqui, ó, papelzinho e caneta aqui, ó. Tá, tô indo. Uma coisa que eu anotei aqui, depois, claro, que a gente tiver a publicação dos outros passos aqui para divulgar esse trabalho maravilhoso que vocês estão produzindo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o link para o vídeo da música. Então o pessoal pode assistir aqui e na sequência já clica e já vê o clipe da música. Acho que fica legal. Obrigado, achei muito bom, porque isso é praxis, né? Porque não adianta só a gente falar em tese aqui da música, demonstrado rapidinho. É só um esquenta, é mais a gente mostrar o processo. Professor Rafael, puxa vida, mostrou aqui uma sensibilidade que eu fiquei particularmente muito, muito satisfeito de ter aprendido muito, né? Aqui com um doutor na área de música, um violonista. Rafael, para as pessoas que querem colocar ou pensar a música dentro da educação, o que a gente poderia destacar ainda, Rafael? Eu acho que estamos engatinhando, Thiago. Precisamos muito dessa colaboração transdisciplinar, né? Que daqui a pouco a gente não precisa nem nomear mais isso, porque é de fato conhecimento, são saberes, né? Que eu acho que se comungam. Mas nós estamos, eu acredito que é muito incipiente, né? Eu já fiz algumas revisões aí. Nós temos algumas coisas pulverizadas. Por exemplo, nós temos psicólogos escrevendo sobre arte e educação, sabe? Um dos artigos mais interessantes que eu li são psicólogos falando sobre arte e educação. E o que nós, que somos da área de educação e de música, estamos fazendo. Então, de música aqui, porque é minha área, mas das artes como um todo e da literatura, enfim, né? Da grande área linguística, letras e artes. Bom, mas também essas barreiras, ou seja, é isso, né? A gente vai avançando e volta, porque a ideia da disciplinar ainda que reina, desse racionalismo cartesiano, nos puxa de volta, né? Uma coisa impressionante. Óbvio, a gente está num processo, eu acredito. Mas eu queria deixar essa mensagem, Tiago, em primeiro lugar, agradecer enormemente pela oportunidade, né? Em meu nome, em nome do grupo, enfim, acho uma oportunidade muito bela de estarmos aqui dialogando. Acredito que esse grupo, ele é muito freiriano, assim, né? Desde seu primeiro até o último segundo de vida, e que se perpetue em segundos por muitos e muitos anos ainda. Porque exatamente nós temos essa questão do diálogo, né? Da pluralidade, sabe? Essa ideia de pluriversidade mesmo, né? De plurinacionalidade, Por isso que trazemos o bem viver, né? Essa ideia do bem viver, de viver integrado à natureza, à política, à ação, ou seja, nós somos seres, né? Muito. Como que a gente vai dissociar essas questões? Então, por muito tempo, a educação e a universidade pública, aqui falamos, né, onde temos mais acesso, de certa forma, e também estamos mais tempo, né, ali advogando por uma educação de qualidade, acessível, etc. Então, falamos da educação pública, mas eu acredito que a educação de uma forma geral, né, porque hoje nós sabemos muito bem que, por exemplo, muitas faculdades particulares hoje formam aqueles que até pouquíssimo tempo atrás não tinham a oportunidade de estarem cursando a universidade pública, enfim, né? E aí a gente tem muitos assuntos para conversar. Mas eu queria deixar também, de certa forma, esse pedido, essa convocação, né? Vamos pensar que artes, no geral, música, né, teatro, dança, todas são produções de conhecimento, né? Nós estamos em uma ecologia de saberes. E, ou seja, é o que eu venho falando muito com o grupo também. Daqui a pouco, as nossas fronteiras, o fato de termos um indígena no grupo, de termos, sabe, tentarmos trazer a possibilidade de um diálogo que mostre, de fato, essa pluriversidade. Mas isso é fluido, né? Ou seja, nós não estamos aqui, precisamos ter um indígena, um negro e um do Nordeste, do Norte, não. Porque foi o que tu disseste, isso é uma coisa interessante do grupo, né? Foram encontros, as coisas foram acontecendo.
E nós trazemos cada um, de fato, uma trajetória muito singular, né? Então, teve o período que eu estive um tempo no doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, e você veja, tu não me conhecias, né? Mas o pessoal continuaram, e eu lá de longe, né? Vamos, gente, muito bonito, só acompanhando. Então, eu acredito que seja essa confraternização acima de tudo, mas pensar que artes, que música é política, é conflito, né? E nós estamos trabalhando para que esses conflitos, né? Para que as questões da política, para que nós possamos pensar a partir da cultura também, né? Porque a cultura, hoje, no sistema capitalista, neoliberal e etc., ou tardio, como alguns, né, sociólogos colocam, é, é algo que gera renda, né? É algo que manipula, que é manipulado, é algo, enfim. Então a gente precisa pensar nessas questões. Maravilha. Esse seria a minha convocação, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Não, que isso, Rafael. Eu que agradeço imensamente. E aí me lembro também que esse debate sobre a indústria cultural é um debate já da Escola de Frankfurt, enfim, que vem nos colocando o que são essas diferentes expressões. Mas muito obrigado pela tua disponibilidade, foi muito bom. Quero passar a palavra para o Gilmar, o Gilmar que tem feito esse contato, quero agradecer aqui, deixar registrado esse contato público, né, a paciência, a generosidade do Gilmar. Por intermédio dele, nós montamos aqui hoje, né, esse diálogo, vamos manter o contato. Então, Gilmar, gostaria, né, agradecendo, reconhecendo isso publicamente, tu pudesse, né, fazer o teu último destaque de forma breve, depois a gente passa para o Ramo, deixei o que entrou por último fechar, né? Mas depois então do Gilmar, as palavras do Ramo para a gente ir fazendo o encaminhamento do nosso encontro, que particularmente está sendo muito prazeroso aqui para mim. Gilmar. É importante, então, a gente agradecer a oportunidade, agradecer também a disponibilidade, né, de todos os colegas, porque também é complicado para nós, mas a gente quer exatamente isso, a gente quer a cada momento e oportunizando essas alternativas, né? Eu, quando vi o problema da distância e tendo que fazer um trabalho digital, o que se procurou fazer? O quanto antes a letra encaminha-se para alguém que possa gravar e fazer a música e deu. Né? E aí depois vem a surpresa para nós, né, de que vem uma convocação de que eu também estivesse no vídeo. Então vocês vão ver no vídeo uma outra surpresa, né, que aí como é que eu vou entrar no vídeo? Né? Eu não vou fazer playback porque os cantores são os meus colegas, né? Então, o que eu vou fazer? Aí eu fiz uma participação, né, introdutória do vídeo, muito rápido, né, dentro da linha do estilo que nós faríamos, até porque uma das convocações veio meio surpresa, é tanta composição, é tanta criação, que às vezes vem aquela história, porque normalmente eu entrava ou no início ou no meio da melodia, né? E aí dessa, como eu não mandei parte nenhuma, né, lá no final veio a convocação. Bom, isso é surpresa, o professor Tiago é que faz a divulgação. Eu só queria encerrar colocando que nós somos parte de um grupo que começou em 1996, quando eu chego na URGS, e monto, então, o Laboratório de Estudos de Ruído, Acústica, Saúde, Educação Popular e Qualidade do Bem Viver. Hoje a gente tem também, dentro da área da saúde, a gente tem o Núcleo de Estudos em Saúde Pública, Coletiva, Comunitária e do Trabalho. E para isso também ter o peso acadêmico, então, já que a gente está no ensino, está na extensão, a gente buscou então a pesquisa através deste grupo de estudos, pesquisa e arte bem viver. Para isso, né, dentro dessa organicidade, a gente incluiu, então, o professor Rafael como nosso coordenador substituto, academicamente, né, porque do grupo é o outro colega com doutorado, e a gente tem, então, essa disposição de estar contribuindo, né? Para aqueles que têm um potencial econômico, patrocínio e não sei o que mais, podem pagar mais caro. Né? Aqueles que têm um pouco menos. Quem não tem nada também não paga com nada. A gente vai ajudando à medida do possível. Por quê? Porque nós
acreditamos numa ideia, e essa ideia de auxiliar principalmente as pessoas diretamente na ponta, na sala de aula. Né? Se fala tanto em ponta hoje, pois é. A nossa disposição é também com isso. Nós estamos com uma série de trabalhos, nós temos uma organização já de materiais que a gente quer começar a disponibilizar para as pessoas nesse intuito. Então, tem o baile do fórum. Bom, então, em vez de contratar um grupo de fora, a gente estuda uns valores ali para patrocinar som, deslocamento, essas coisas, e daqui a pouco fizemos o baile do fórum. Né? Mas tem não sei o quê. Bom, a gente está à disposição. Né? A grande surpresa, a estreia do nosso grupo foi quando o Júlio executou o acordeon, o hino nacional e o hino rio-grandense na abertura de uma solenidade. Né? Quando nós chegamos na grande homenagem ao professor emérito, ao professor Baldô, na URGS, né? Quando nós chegamos lá, né? Eu com o meu instrumento, né? A caneta, o Rambo de violão nas costas e o Júlio com a gaita, a moça do cerimonial diz assim, mas não tem na cerimônia, não tem apresentação. Aí nós dissemos para ela, não tem, não. Eles só vão guardar os instrumentos ali, né? E aí, tudo combinadinho com o Baldô, num momento da fala do discurso oficial do Baldô, né? Aí, no momento, a gente entrou, aí dizemos poesia emendada com a música, lá num pedaço o Baldô declamou, né? Mas isso é uma parte da sociedade. Nós temos que ser essa universidade aberta, mas nós também queremos sair da universidade. Para isso, a gente precisa convite, porque intrometido a gente não é. Agora, convidou, a gente já começou a ficar motivado quando veio o primeiro contato, que foi o da Fernanda. Aí, o que eu disse para a Fernanda? Tem um custo para ti, Fernanda. Que o professor Tiago, que é o coordenador, ligue, porque se ele não tiver afim, nós não vamos. Agora, se ele tiver afim, bom, aí é diferente. Então, nós temos ido a todos os fóruns, a todos os eventos. Em um deles, nós não fizemos a parte artística, porque nós estamos lá de um outro modo, porque não sendo possível, a gente também reserva às pessoas a possibilidade. Né? O professor Tiago, que gosta do samba, nós poderíamos ter feito um samba, mas daqui a pouco, quem sabe, a gente faz na homenagem ao Tiago, quando for a festa, né, do reencontro, que não precise ser só virtual, a gente faz essas festividades. Tá, gente? Maravilha. Um beijo para todo mundo, muito obrigado, gente, tá? E um carinho muito grande e a compreensão também ao Rambo. Também estou com dificuldades técnicas aqui, Rambo, tá? Não se pressione. Vocês foram ótimos. Antes de passar para o Rambo, para nós concluirmos, nós esperamos que em 2022, uma esperança, uma expectativa, que a gente tenha uma condição de encontro, ainda que mediado com algum cuidado, né? Mas já temos um encaminhamento para o Fórum de 2022, que eu não vou dizer agora, claro, mas já sei onde pode ser esse nosso reencontro, pensando em termos de fórum, mas talvez pela vida, obviamente, antes. Né? Professor Rambo, que bom que conseguiu conectar, Rambo. A gente já tinha começado a conversa, porque a vida também é tão cheia de coisas, termina aqui, já tem outra coisa, os tempos de trabalho, de família, está tudo misturado, tudo junto nessa época de pandemia. Né? Estamos aqui nos nossos locais aqui de casa e tudo. Mas, Rambo, obrigado pela participação, obrigado por ter conseguido conectar, fiquei muito contente. Eu acho que pena que o Júlio não conseguiu e o outro colega. E o que ainda destacar, Rambo, para a gente fazer o encaminhamento aqui desse vídeo que vai ficar nas nossas redes do fórum? Quem agradece sou eu, né? Eu ontem dizia para o Gabriel, essa lida com os vídeos eu tenho dificuldades porque não tem ninguém em casa que me ensina. Tu viste quem está deitado no meu colo aqui, né? E aí tu te ocupa o dia inteiro. Mas uma coisa interessante, tu sabes que em tempos passados nós éramos freirianos e não sabíamos? Né? Tu lembras em 2010, quando nós começamos lá as aulas, que tu estavas conosco lá na aula, com o Jaime, e o Bernard trazia o teclado? É dali que parte
o que nós estamos vendo com a glória de hoje, com esses músicos todos profissionais e gabaritados para fazer esse trabalho bonito. Lembra que naquele tempo o Bernard veio com o teclado dele tocar umas músicas como Vitamina. De repente, lá pelas tantas, eu pedi uma brechinha e entrei com a gaita. Aliás, levei o violão e acompanhei ele numa música. Numa aula seguinte, eu levei a gaita. E isso se transformou... Eu estou com o coração lavado. Esse grupo que está fazendo esse trabalho todo. Imagina, uma caminhada toda que há 11 anos atrás, imagina como é que ela era. E um grupo que hoje está participando e está crescendo dentro de uma linha freiriana, dentro de uma vida, dentro de um composto de saberes diferentes, né? Usando a ecologia dos saberes, mesmo que seja lá do Boaventura, mas cada um tem um saber diferente e esses saberes diferentes estão se coadunando dentro de um espaço de educação popular, em sentido o que o povo quer ouvir, as pessoas o que querem ouvir, uma satisfação, porque não teria sentido nós fazermos aqui, por exemplo, uma música que é própria lá do interior, uma música sertaneja, por exemplo. De repente, até em Erechim tem gente que gosta de música sertaneja, mas menos do que lá no norte, lá no nordeste, lá naquela região. Então, ali, né, essa participação de o que o povo quer ouvir. E essa coisa que nós fomos construindo durante esses anos inteiros e fomos participando nos fóruns, fomos sentindo nos fóruns e nos encontros que foram acontecendo, sentindo o que o povo queria ouvir, e para isso é mais uma riqueza nós conseguirmos detectar entre o local onde nós estamos o que o povo quer ouvir. Eu fico feliz da vida ver esse grupo todo caminhando, essa nossa coordenação especial. O Jaime foi aquele sujeito que nos instigou, mas essa coordenação que chega com o Dilmar. E veja só como ela cresceu depois que o Dilmar entrou no grupo. Ela se tornou... Hoje nós temos mais, olha, por volta de 30 produções que não estão oficializadas porque não foram publicadas oficialmente, mas dariam 20 e poucas músicas a serem gravadas. E nós não temos financeiro para isso. Eu diria assim, eu disse até para o Jaime um dia, quem sabe a gente consegue, mas com esse governo que nós temos aí, muito menos. Verba de patrocínio para um determinado grupo de trabalho, né? Uma frente de pesquisa, verba para colocar isso à disposição dentro de uma linha de educação. Então, imagina, esses dias passados eu estava fazendo o levantamento, eu não tenho tudo à mão, mas aos poucos a gente consegue construir. E mais uma grande, então, ela culmina aqui. Ela está culminando aqui, esse trabalho, dessa caminhada toda que nós estamos fazendo até hoje. Então, a minha grande alegria, a minha grande satisfação é ainda ser permitido como membro desse grupo, com as minhas limitações, mas a felicidade de ver que um trabalho todo que começou ingenuamente se torna um trabalho tão interessante. Muito obrigado. E nós que ganhamos, Ramo, com tudo isso, nós que eu digo, o pessoal que tem essa oportunidade de conhecer um pouco melhor, e o objetivo do nosso bate-papo hoje, que foi pensado para meia hora e durou 1h30, e que poderia durar 3 horas. Por quê? Porque, de fato, nós estamos aqui com curiosidades, a histórias, a contextos dos textos. E dentro de tanta coisa bonita, eu quero parabenizar cada um de vocês, inclusive aos outros 2 colegas que não puderam estar conosco, mas que vão estar na sequência, que compõem o grupo aqui também, que estão responsáveis por essa música, né, tão bonita, a partir da letra do Dilmar. Entre tanta coisa bonita que eu gostaria, para a gente encaminhar, destacar uma frase que eu achei muito relevante que o professor Rafael trouxe. Ele disse que a música é a ferramenta de expressão da alma. Se nós estamos tratando disto, temos que tratar de um lugar especial. E o objetivo hoje foi a gente conversar um pouquinho,
tentar registrar um pouco isso, mostrar para as pessoas que por trás daquela gaita, daquele violão, daquela letra, daquele instrumento da caneta, como o Gilmar falava, tem história, tem compromisso e tem formação acadêmica e política. Isso é muito relevante. Eu quero agradecer imensamente o tempo de vocês e tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir vão gostar muito aqui. E aguardem, na sequência, vamos ter mais questões relacionadas aqui e principalmente a palhinha que a gente deu aqui dos primeiros acordes com o Gabriel, né? Como é que foi construído aqui, que o Rafael pegou o violão e foi mostrando como é que a coisa foi indo. Né? A letra lá do Gilmar, essa mobilização e esse compromisso de pensar para quem e para quem que nós estamos fazendo, que o Rambo destacou. Tudo isso, vocês vão ver, vai ter um produto muito legal e que vai ficar aqui registrado nessa edição corajosa do Fórum. Né? Uma edição que a gente está fazendo novo, a gente está tentando fazer da melhor forma e essa aqui é uma das iniciativas que vai dentro disso. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui e fiquem ligados e ligadas aqui na programação do nosso 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, porque educar é existir e resistir. Um grande abraço.